Olá, galera! Professora Gláucia Martins de Língua Portuguesa de novo aqui. Gente, estou nesse estúdio aqui do Universo Mais, lindíssimo, caprichado. Os meninos fizeram com muito amor para nós nos dirigirmos a vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, com muito gás para mais um encontro para nós falarmos da nossa língua materna. Hoje nós vamos falar de progressão temática e relações lógicas semânticas. É lógico que nós estamos falando de progressão temática porque nós vamos falar de produção textual. Quando nós estivermos organizando um texto, nós vamos sempre estar inserindo novas informações. Então é importante que nós tenhamos esse trabalho com os nossos mecanismos linguísticos. E aí nós precisamos falar de quê? De coesão textual. Aquela coesão feita referencial, a coesão sequencial, a coesão lexical. E quem é que vai nos ajudar nessa coesão referencial? Nós vamos falar da pronominalização, os nossos pronomes, que vão nos ajudar na não repetição de palavras. Na coesão sequencial, nós vamos ter a ajuda das conjunções, principalmente das nossas preposições também. As conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, que vão nos ajudar nessas conexões de ideias. E quando nós falarmos da coesão lexical, lembrem-se, sinonímia, hiponímia, hiperonímia, elipse e ainda a nominalização. Então, gente, vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. Vamos falar da competência de área 6. Olha aí, gente, como nós estamos falando da prova de língua portuguesa, nós vamos nos deter aí no verbo compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Mas não vamos nos esquecer da nossa redação, né? Precisamos também saber usar esses conectivos. Essa é a habilidade 18, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática. Como eu falei inicialmente, a coesão referencial, sequencial e lexical na organização e estruturação dos gêneros textuais. Coesão, articulação entre elementos de um texto. Aí, como eu falei, referencial, sequencial e lexical. Nesse slide, nós temos aí a ajuda, né, do site Brasil Escola, que eu escolhi aí esse slide, esse mapinha mental aí para nós termos essa ajuda. A articulação entre os elementos, a referencial, que nós vamos ter, como eu falei inicialmente, a ajuda dos pronomes, a sequencial, principalmente das conjunções e das preposições, e a lexical da sinonímia, hiperonímia, hiponímia, elipse e a nominalização. Mas vamos à primeira questão. Gente, nesse texto do canal, ó, como você precisa higienizar roupas de brechós antes de usar. Como nós temos esse gênero textual aí, você deve imaginar que você vai ler um texto injuntivo, né? Um texto de orientação, um texto instrucional. Diz assim, a demanda por roupas de segunda mão e vintage aumentou muito nos últimos anos. A moda de segunda mão é vista por muitos consumidores como uma maneira mais barata e ecológica de expandir seu guarda-roupa. Mas, por mais que você esteja animado para usar sua próxima compra de segunda mão, é importante desinfetá-la adequadamente antes. Isso ocorre porque as roupas podem, na verdade, ser um reservatório importante para muitas doenças infecciosas. Observe, o produtor desse texto, ele vai, obviamente, acrescentando informações. E para isso, ele usa alguns mecanismos de coesão. Os elementos que eu destaquei, né, que estão em negrito, eles são elementos, muitas vezes, modalizadores. Observe na primeira linha do texto, esses elementos, roupas de segunda mão e vitagem, e o muito. O muito é um advérbio intensificador. Na terceira linha do texto, nós temos moda de segunda mão, retomando roupas de segunda mão e vitagem. E na terceira linha do texto, você já tem, por exemplo, a palavra muitos.
que é o quê? É um pronome indefinido. Ele indefine, diz, olha, muitos consumidores, não diz quantos, tá? E a palavra consumidores como uma maneira mais barata. Olha, um outro modalizador que é um advérbio, intensificador. Eu destaquei essas palavras que estão em vermelho, são exatamente os mecanismos que nós estamos usando como elementos coesivos, tá? Veja que no terceiro parágrafo, ele já é iniciado pelo mais. A norma padrão, ela diz, olha, nós não devemos iniciar, né, um período com esse mais. Mas essa é uma ocorrência contemporânea. Como se trata de um texto injuntivo, isso é permitido e está sendo muito comum, né, na atualidade, nós encontrarmos essa construção. Você observa o uso do você, como se o texto estivesse interagindo com o leitor, exatamente por se tratar de um texto injuntivo. Por mais que você esteja desanimado para usar sua próxima compra de segunda mão, é importante desinfectá-la. Olhe se há como elemento coesivo. Lembrando, é um pronome que está retomando uma palavra que já apareceu no texto. Adequadamente, é um advérbio, né? Advérbio de modo. Ele é um modalizador. Antes, também é um advérbio, mas agora é um advérbio temporal. Isso é um pronome. Lembra que eu estava falando de coesão, da coesão referencial? Esse isso é um pronome que está retomando toda uma ideia que foi colocada anteriormente. Isso ocorre porque é uma conjunção, é um elemento coesivo sequencial, está trazendo uma explicação para algo que foi dito anteriormente. Isso ocorre porque as roupas podem, olha o modalizador. O verbo poder, ele indica uma possibilidade, não uma certeza. Então, ele vai modalizando o seu discurso. Quando você coloca na verdade, esse elemento ele é um modalizador, daí ele está colocado entre vírgulas, ser um reservatório importante para muitas doenças infecciosas. Então, observe, esta aula fala exatamente sobre a habilidade 18, que fala sobre os mecanismos que vão modalizando o nosso discurso. Então, quando você estiver produzindo a sua redação é um texto que deve ser todo modalizado. Cuidado com os advérbios, cuidado com a escolha dos verbos, cuidado com a escolha dos substantivos e também cuidado com a escolha dos elementos coesivos, porque são eles que vão adicionar informações, são eles que vão sequenciar as suas ideias. Então, nós vamos para a questão agora, já que nós estamos falando de língua portuguesa, de questões de língua portuguesa. Gente, muita atenção no enunciado. Muitas vezes o enunciado traz algumas dicas importantíssimas para as alternativas. Então, às vezes, se você der bastante atenção ao enunciado, você acerta a questão. Olha só, a coesão textual é a conexão lógica entre palavras, frases e parágrafos de um texto. Quem é que faz isso? As conjunções, as preposições, principalmente. O trecho. Isso ocorre porque as roupas podem, na verdade, ser um reservatório importante para muitas doenças infecciosas. Estabelece com a oração anterior uma relação de... Observe, lembra que eu falei o isso, que é um pronome anafórico, que retoma tudo que foi dito antes. Você tem o porquê, que explica o que foi dito antes. Então, quando eu digo assim, ó, esse trecho estabelece com a oração anterior o quê? Uma relação de causa. Então, qual seria a resposta correta aí? A letra C. Causa. Isso ocorre porque as roupas podem, na verdade, ó, pois a consequência de desinfetar as roupas ocorre porque elas podem ser reservatórios de doenças. Então, essa é a habilidade 18. O que diz a habilidade 18? É você identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação dos gêneros textuais e os tipos textuais também, tá?
Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Mas óbvio que não só as conjunções podem modalizar o nosso discurso. Por exemplo, nós temos esse texto aqui, nessa outra questão, que é da Cíntia Cruz, tá? Esse texto intitulado Pacientes com problemas respiratórios integram coral canto que cura e exames apontam redução de sintomas. Olha só, né, o título desse texto, que já foi retirado do site jornalístico extra.globo.com. Então, aqui nós já temos um trecho, certamente de uma reportagem ou de uma notícia, né, o trecho de um texto jornalístico. Ó, Regina Célia dos Santos Freitas, de 52 anos, ainda, por que ainda? Porque ela tem 52 anos, é uma mulher madura. Então, esse advérbio, ele modaliza. Uma mulher madura, geralmente ela já não se emociona com qualquer coisa, né? Ela já tem algumas experiências e tal. Mas ela ainda se emociona. Em que momento? Quando lembra de ter subido ao palco, com que finalidade? Para cantar pela primeira vez há 2 anos. Então, a habilidade 18, ela requer que nós saibamos identificar esses mecanismos coesivos, né? Os modalizadores também, como o advérbio, como a conjunção quando, como quando a preposição para, que exerce o papel que uma conjunção normalmente exerce e que tipo de relação semântica ela estabelece. Comecei a ter os sintomas 20 anos após parar de fumar. Chegava a desmaiar por não conseguir respirar. Os médicos chegaram a me mandar para casa. Não tinha mais o que fazer, até que me apresentaram ao projeto. Foi realmente a minha porta da esperança. Lembra a aposentada. Nós temos aí a questão da pontuação. Observe que o travessão foi usado exatamente para marcar o relato dessa aposentada, né, da Regina Célia, de 52 anos. E lógico, como ela tem essa lembrança, esse relato, você vê muito o uso dos períodos compostos, mas com apenas 2 orações, porque ela está fazendo aí, né, um desabafo. Então, ela faz muito os períodos compostos por apenas 2 orações. Então, olha como ela deixa os períodos separados por pontos simples, né? Porque ele foi transcrito da maneira como ela foi falando. Comecei a ter os sintomas 20 anos após parar de fumar. Ó, chegava, quer dizer, isso era hábito ela fazer. A desmaiar, não foi um desmaio, mas deve ter acontecido algumas vezes, por causa do verbo chegava, que é um pretérito imperfeito, por não conseguir respirar. Os médicos chegaram a me mandar para casa, aí você tem um período simples, não tinha mais o que fazer, ponto, né? Até que me apresentaram ao projeto. Então você vê o encadeamento de várias orações, embora elas sejam compostas, mas muito curtas, porque era o relato que ela estava fazendo. E mais você vê a ausência de conectores aí no desabafo dela. Então você vê que há uma sequenciação, sim, de pensamentos, de ideias, mas você vê a ausência de conjunções, de preposições. Vamos ver aqui a questão. Dentre os recursos presentes no texto, para organizar a sequência dos eventos relatados pela entrevistada, destaca-se o uso de, olha, nós nunca podemos esquecer que essas questões estão avaliando exatamente a nossa capacidade de percebermos os mecanismos linguísticos que são usados na estrutura e na organização desses textos. Então, aqui, ó, dentre os recursos presentes no texto, para organizar a sequência dos eventos relatados pela entrevistada, ou seja, lá naquele trecho em que nós temos o travessão. É ali que nós temos a fala da entrevistada. Destaca-se o uso de. Aqui no trecho, ó, em que nós temos a fala dela, nós temos muitos verbos. Ó. Comecei a ter, chegava a desmaiar, chegaram a me mandar, não tinha mais o que fazer,
me apresentaram ao projeto, né? Foi realmente a minha porta da esperança. Então, aqui nós temos verbos para conectar eventos passados à reflexão presente. Ou seja, ela usa vários verbos que levaram-na a chegar ao que ela vive hoje, tá? Nós vamos a mais uma questão rapidamente. Aqui, olha, gente, a Agualusa, que é uma escritora africana, alguns textos dela têm sido muito usados em alguns itens do Enem, tá? Então, merecem, porque está havendo muito esse diálogo entre Brasil e África, Brasil e escritores africanos, então nós temos que ter uma atenção bem grandiosa com esses escritores africanos, tá? E essa literatura também. Construindo uma irmandade da língua. A ideia de que a língua portuguesa é pertença de todos os seus falantes é hoje quase pacífica. Lembra dos modalizadores? Esse quase, olha como ele modaliza. Quer dizer, nem todo mundo pacificamente aceita. Só meia dúzia de ultranacionalistas portugueses insiste ainda no disparate de se julgar proprietário exclusivo do idioma. Aliás, ao contrário da Commonwealth e da francofonia, a Irmandade da Língua Portuguesa não tem um único centro ou voz dominante. E essa é precisamente uma das suas maiores virtudes. O que eu falei para vocês no início da aula? O que está destacado em negrito é modalizador, tá? Principalmente advérbios. Quase, só, ainda, não, precisamente. E o que está destacado em vermelho são elementos coesivos, tá? Ou são preposições, ou são conjunções, ou são pronomes também, podem ser, como aí eu destaquei, olha, de que, aliás, e essa, ou e suas, tá? Que são elementos coesivos. Nesse texto, o termo aliás articula dois enunciados envolvidos numa mesma relação argumentativa, construindo para o segundo uma ideia de, aliás. Quando você escreve na sua redação o além disso, o aliás, o que o corretor espera que você faça? Que você acrescente uma ideia. Se você não fizer isso, você anuncia algo e não cumpre o que você anunciou, tá bom? Então, lógico que você vai cumprir e você vai fazer o que você anuncia. Então, aí nós teríamos como resposta a letra C. Tá bom, gente? Fiquem bem, se cuidem, vai dar certo. Vocês estão em boas mãos, tá bom? Até logo, até mais. Beijo!